está aí no Facebook, os nossos irmãos aí do WhatsApp. Deus abençoe as suas vidas. Continue conosco aí, meus irmãos. Continue conosco aí. Estamos iniciando mais uma aula nesta noite aí de terça-feira. Então venham estar conosco aí, meus queridos. Venham participar desta aula. Nós estamos transmitindo pela página do Facebook, né? Pela página do Facebook, pela nossa página da Faculdade Teológica CETAD. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, lá da nossa página da Facebook, acesse a nossa página aí no Facebook, se inscreva e faça parte do nosso grupo lá, tá bom? E aí você será avisado de todas as videoaulas que serão postas, para que você possa assistir. Então nos acompanhe aí na nossa página da Faculdade Teológica CETAD. Nosso irmão Sandoval, Deus abençoe, Sandoval. Sandoval já está aí atento. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. Como é que está a terrinha aí, meu querido? Como é que está a terrinha aí, meu amado? Ô, glória! Nosso irmão está aí em Pernambuco. Logo, logo a gente está passando por aí em Pernambuco, irmão. Deus abençoe. Pastor Sandoval está pastoreando uma das igrejas aí. Deus abençoe sua vida, Sandoval, viu? Muito obrigado por você estar aí conosco nesta live aí, acompanhando pela nossa página do Facebook. Já tem chegado alguns alunos aqui na nossa página do Twitch. Nossa irmã Fabiana, nosso irmão Osmar já está aí também, na nossa página do Facebook. E alguns irmãos que já estão chegando aí também pelo nosso canal do YouTube. Então, Deus abençoe a todos. Nós vamos dar início à nossa segunda aula da matéria Os Profetas Menores. Deus abençoe, irmã Silene, paz do Senhor, seja bem-vinda. Glória a Deus, que Deus abençoe a todos aí. Nosso missionário Florisval, Deus abençoe, nosso missionário, um dos nossos professores que atende o nosso núcleo aí em São Paulo, né? A nossa sala de aula em São Paulo, no bairro do A.E. Carvalho. Nós temos o nosso núcleo lá e o nosso missionário Florisval Júnior é o nosso professor credenciado por esta faculdade, que está na administração desta sala de aula e está uma bênção. Deus abençoe, Florisval. Ele está conosco, nos acompanhando aí pelo nosso canal do Facebook. Deus abençoe a todos. Você que mora em São Paulo, próximo do bairro A.E. Carvalho, faça contato pela nossa secretaria que nós lhe daremos o endereço da igreja Assembleia de Deus Semiano em Terra Fértil, né? Em Terra Seca, aliás, Semiano em Terra Seca. É o ministério do nosso pastor presidente lá, o missionário Florisval, que é o presidente daquela obra, e ele está também dando aulas. Nós formamos lá, tem o nosso núcleo teológico que atende aí em São Paulo, e ele é um dos professores. Então, se você mora aí nas redondezas do A.E. Carvalho e quer participar de uma sala presencial, entre em contato conosco, nós passamos o endereço. As aulas lá são realizadas no sábado e na segunda-feira. Bom, Deus abençoe a vida de vocês, aos alunos que já estão aí, Eliane, que já está atenta aí conosco também, os nossos irmãos que estão acompanhando pela nossa página do Facebook. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. Então nós vamos dar início à nossa segunda aula sobre os profetas menores. Na aula passada, nós já falamos acerca da compreensão dos profetas menores, né, e os profetas maiores, e não é porque eles têm mais unção, mas é profeta maior, profeta menor, devido ao seu período de atuação. Então nós já falamos acerca deles, e agora nós vamos dar sequência aos nossos profetas. Antes de tudo, irmãos, nós vamos fazer uma correção aí, tá bom? Ontem nós tivemos a aula ao vivo, e os irmãos, por isso que eu peço aos irmãos, que os irmãos participem, que os irmãos mandem mensagem, que os irmãos que estão aqui na sala de aula acompanhando, postem seus textos, que eu possa estar acompanhando. Nós falamos do profeta Oséias, tá? Eu não mudei ainda a nossa linha do tempo, vai ser a mesma para todas as aulas. E nós vamos só agora colocar os profetas na linha do tempo e falar sobre eles. E na aula passada nós falamos sobre o profeta Oséias. E nós datamos Oséias no ano 830. Só que nós não estamos falando na ordem cronológica
na ordem cronológica de atuação do profeta. Nós estamos na ordem cronológica dos livros na Bíblia. Então, o primeiro profeta, segundo a ordem cronológica dos livros, é Oséias. É o primeiro profeta menor, segundo a cronologia bíblica dos livros postos aqui no Primeiro Testamento. Então, nós temos Oséias. E como eu estava com Joel na cabeça, e Joel foi o primeiro profeta a atuar, porque ele atuou nesse período, então eu coloquei aqui Oséias no ano 830, mas não é no ano 830. Então vamos corrigir aqui. Se você tem a sua anotação aí, vamos fazer esta correção aí, ok? Então tira aí Oséias do ano 830, e não foi no ano 830, tá bom? Oséias, ele atuou entre o ano 750 e o ano 720, mas nós colocamos por data para acompanharmos, temos uma ideia, colocamos nem o 750 nem 720, colocamos 730. Então, agora que é Oséias no ano 730, ó, 722 e 730. Então, temos aqui Oséias, ok? Faça só essa correção aí. No ano 830 a.C. Então temos Oséias atuando um pouco antes de Israel ser levado cativo pelos assírios. Lembrando que a linha do tempo aqui em cima é Israel, as 10 tribos, e a linha do tempo aqui embaixo é Judá, o reino de Judá. Então nós temos aqui Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Tá bom? Então não vamos confundir. Eu tinha colocado Oséias aqui em Judá, mas não. Oséias profetizou para Israel. Então Oséias atuou aqui profetizando em Israel. Então ele tem que ir na linha do tempo de cima. E no ano 730. Olha aí eu colocando de novo o ano 830. Não é 830. Ó, tá vendo? Esse negócio de muito número a gente acaba errando mesmo. Ó, 730. E aqui, ó. No ano 730. Tá bom? Então temos aqui Oséias no ano 730, um pouco antes de Israel ser levado cativa pelos assírios. E a mensagem de Oséias foi aquela mensagem que nós falamos, que ele casou com uma mulher de prostituições, teve 3 filhos e já tem na aula passada. Então, só você assistir lá. Então, faça essa correção aí na sua anotação, por favor. Então, agora nós vamos iniciar com Joel. E Joel, sim, Joel atuou no ano 830, agora que é Joel. Ó, Joel vai aqui, ó. Tá? Então temos aqui, ó, vamos colocar aqui Joel no ano 830, ok? Então agora você coloca aí Joel no ano 830. Então, segundo a ordem cronológica bíblica, primeiro vem o livro de Oséias e depois o livro de Joel. Mas segundo a ordem cronológica de atuação, Joel foi o primeiro profeta a atuar. Ele atuou antes de Oséias, tá bom? Então, Joel, ele atuou antes de Oséias. Então, também na divisão do reino. Ó, eu fiz essa linha de tempo para os irmãos marcarem do ano 930 até o ano 400. Por quê? Porque todos os profetas atuaram após a divisão do reino, tá bom? Os 12 profetas menores, os 4 profetas maiores, eles atuaram aqui. Os 16 profetas atuaram depois da divisão do reino. Quando o reino se dividiu, Deus levanta os profetas para falar com a nação. Sempre Deus vai levantar um profeta quando há um desvio de percurso do seu escolhido. Ele vai usar profetas pela revelação da palavra para poder trazer o seu escolhido de volta para o caminho. Mas aqui não deu muito certo. Bom, vamos lá.
Então você que já está conosco aí, já fizemos a correção, Deus abençoe nossa irmã Silene que está nos acompanhando, nossos irmãos aí do canal, do nosso canal do YouTube, Deus abençoe a sua vida, nossa irmã Rosângela Dias já está aí assistindo, acompanhando, Deus abençoe os nossos irmãos, nossa irmã Bárbara Kelly que está nos acompanhando pela nossa transmissão da página do Facebook, Deus abençoe a sua vida, irmã Bárbara, continue conosco aí, para nós estarmos dando sequência à nossa matéria dos profetas menores. Então vamos lá, meus queridos, vamos começar aqui, pega aí seu caderno de anotações e vamos anotar. Já fizemos aqui a correção, agora está correto, agora está em ordem corretíssima. Então já falamos de Oséias, vamos falar de Joel. Então você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Joel. Já deixa ela aberta aí. Daqui a pouco nós vamos ler a palavra de Deus de Joel e vamos trazer algumas interpretações e algumas compreensão do livro de Joel. Primeiramente, nós vamos falar de Joel, tá? Joel, no hebraico, é Yoel, ou Yoel. No hebraico, Yoel. Como que se escreve no hebraico? Se escreve assim, o Iod, ok? Iod, aí vem aqui o Vav com pontuação para O, o Vav com pontuação para O, e aí vem o Aleph, e para terminar aqui é o Vav, tá? O Lamed. Então vem o Iod, o Vav com acentação para O, fica Io, né? O Aleph, que é mudo, mas ele vem aqui pontuação para E, então você lê como E o final é o Lamed, que é a letra L, então se lê Ioléu, Ioléu, Ioel, tá? Então é Ioel, Joel, que significa Joel, Jeová é Deus, né? Ou Yahweh é Deus. Então significa Yahweh é Deus. Ou Yahweh Deus. Por quê? Porque ele tem a raiz. Ele tem a raiz do Iod, que é a raiz do Yahweh. Então ele tem o Iod, raiz do Yahweh, e termina com El, que El aqui é Deus, ó. El, esse El é Deus. Ok? E o Io aqui, ó, a raiz do Iod, que é do tetagrama do eu sou. Então aqui reflete a Yahweh, o eu sou. Então Yahweh é Deus, ok? Na hora que você fizer o curso de hebraico, você vai conseguir ler, interpretar e colocar certinho o nome e ter um entendimento melhor. Então, nós vamos falar de Joel. Joel profetizou no ano 830, profetizou no reino de Judá, por isso que é bom a linha do tempo. Profetizou no reino de Judá no ano 830. Então havia-se passado 100 anos da divisão do reino. A divisão do reino ocorreu no ano 930. 100 anos depois da divisão do reino, Deus levanta agora Joel para profetizar. Vamos ver o quadro que estava acontecendo. Então, esse livro de Joel, ele é de cunho. Esse livro de Joel, ele é profético, pode anotar aí. Ele é profético, escatológico, tá? Ele é profético e escatológico. Então vamos ler aqui Joel, capítulo 1 e o versículo de número 1 a seguir. Acompanhe a leitura do texto, por favor. Vamos acompanhar aí. Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão chegando aí. Deus abençoe irmão Ademir. A Dete também já está por aí. Deus abençoe a nossa irmã Dete.
Agora tem chegado o Ronaldo Araújo aqui no nosso canal do YouTube, nossa irmã Helena, Deus abençoe. Aqui o nosso irmão Leonardo na nossa página do Facebook, Deus abençoe. Então pegue a sua Bíblia e vamos ler agora Joel. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouve isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e a vossos filhos a seus netos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei todos os que bebeis vinho, gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leoa. Fez da minha vide uma assolação, arruinou a minha figueira, arrancou-lhe a casca e lançou por terra, e os seus galhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de cereais, a libação do templo do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Então vemos aí o profeta Joel profetizando no ano 830 a.C., antes de Israel ser cativo e antes de Judá ser cativo em Babilônia. Então nós temos aqui em cima, no ano 722, o cativo assírio sobre Israel, e no ano 606, o início da invasão babilônica sobre Judá, levando cativo Judá. Então nós temos aqui o cativeiro assírio e aqui o cativeiro babilônico. Lembrando que Israel se dividiu. A palavra do Senhor diz que uma casa dividida em si mesmo não subsistirá. Então eles se dividiram em dois. E aqui em cima Israel foi levado a outros deuses. Então Deus levanta o primeiro profeta para falar com a nação, Joel. E Joel traz uma profecia poderosa, porque ele profetiza após a divisão do reino, e Joel, ele profetiza em Judá, e ele fala dos tempos que haveriam de acontecer, ou seja, Joel profetiza uma época de grande devastação pela desobediência de Israel, uma devastação em Judá que ela nunca havia contemplado, e ele usa uma forma figurativa de gafanhotos para falar sobre esta devastação. Então nós estamos falando de Joel e sobre a devastação que ele profetiza sobre o povo de Deus, uma devastação que eles ainda não tinham vivido, e isto iria acontecer. Por que isto iria acontecer? Porque houve uma divisão do povo escolhido. Ora, desde quando Deus chama a Abraão e dele ia fazer uma grande nação, aí depois vem Isaac, vem Jacó, Jacó se torna Israel, a menina dos olhos de Deus para alcançar todas as famílias da terra, mas num determinado momento, depois do Reino Unido, governado pelos reis, então tiveram um mau rei por nome Saul, que reinou mal a nação, mas aí veio Davi, segundo o coração de Deus, que reinou dentro dos preceitos de Deus. Mesmo dando uma derrapada ali,
que ele derrapou porque caiu com Betseba, mas ele ainda se arrependeu, se humilhou, pediu perdão e Deus ainda relevou e manteve ele, apesar que ele pagou o preço pela sua desobediência. Mas não é esse o assunto. Depois veio o filho dele, Salomão. Quando Salomão morre, então a casa de Deus, o povo de Deus se divide. E é aí que começam as complicações. Se dividem, se afastam do Senhor, Israel se afasta do Senhor, e aí Deus levanta Joel para profetizar o que iria acontecer com a nação. E nessa profecia, ele usa essa forma figurada dos gafanhotos. Ele vai usar agora aqui esses animais como uma demonstração figurativa do que iria acontecer com a nação. Então perceba que Joel, ele profetiza aqui em Judá. E Judá ia viver isso. Agora vamos lá, vamos para a profecia. Você pode interpretar esse livro profético de Joel. Primeiro, você pode interpretar como, primeiro, literal. Ok? Interpretação literal. Ou seja, eram realmente gafanhotos que vieram devastar a plantação da nação de Judá. Judá, o povo de Deus, ele vivia da agricultura. Eles plantavam, né, o trigo, eles viviam do trigo, eles eram agricultores. Então que Deus ia enviar esses gafanhotos que devorariam a plantação. E ele fala 4 tipos de gafanhotos. Vamos ver isso aqui? Versículo de número 4. Olha aí. O que ficou do gafanhoto cortador, cortador. O que ficou do cortador comeu o gafanhoto migrador, migrador. O que sobrou do gafanhoto migrador comeu o devorador. Devorador, vamos colocar aqui. E o que sobrou do devorador comeu o destruidor. Algumas Bíblias têm aqui a tradução diferente, né? Algumas Bíblias aí vai falar que era o cortador, a lagarta, né? O migrador é o gafanhoto, que é um grilo que migra. O devorador, a locusta, o destruidor, o pulgão. Então, algumas traduções vai mudar os nomes, mas assim fica melhor para você entender. Então, aqui nós temos os gafanhotos, os gafanhotos. Ok? Então, esses gafanhotos era a profecia de Joel, que viria sobre a nação, ou seja, ia devastar a plantação. Então Deus ia enviar sobre a plantação de Israel e de Judá, no caso de Judá, porque ele profetizou em Judá, Deus ia enviar sobre Judá esses gafanhotos que iriam destruir a plantação. Então você pode fazer essa interpretação literal, que realmente eram gafanhotos que iriam devorar, e aí eles iam passar dificuldades, porque a única fonte de renda deles era o plantio. Então, toda a plantação seria devastada. Essa seria a primeira interpretação, que seria a literal para a nação, tá ok? Mas existe também a segunda interpretação aqui, que essa segunda interpretação seria então uma interpretação profética para a nação. Então, profética, coloca aí, profética para quem? Para a nação. Ok? Então, a segunda linha de interpretação, que é o que nós vamos ver, que esta profecia de Joel acerca desses gafanhotos que atacariam Judá, a nação de Deus, o reino de Judá, que esses gafanhotos seriam uma mensagem profética
profética para a nação. Então, o que isso quer dizer? Que esses gafanhotos seriam nações que viriam contra o povo de Deus para consumir o que eles granjearam. E essas nações fariam esse trabalho figurado que os gafanhotos poderiam realizar. Às vezes nós vemos no Novo Testamento Jesus usando de fatos conhecidos da época para trazer uma parábola de interpretação do mundo espiritual ou do reino de Deus. E nós vemos aqui também que Deus poderia usar desta linguagem profética figurada para que eles entendessem o que iria acontecer com a nação. Então, a segunda interpretação é que isso era uma imagem, uma profecia profética para a nação do que eles iriam passar e ocorrer. Então, se fosse assim, nós iríamos entrar sobre a palavra de Deus e fazer essa interpretação. Que o gafanhoto cortador, o que é o gafanhoto cortador? O gafanhoto cortador é aquele gafanhoto que ele entra na plantação e ele corta a plantação, ele corta ali as folhas, ele rói as folhas, ele é o cortador, ele corta as folhas, então ele passa na plantação e ele não acaba com tudo, ele corta as folhas e prossegue migrando, prossegue passando para outras plantações. Depois vem o gafanhoto migrador. Esse gafanhoto migrador é como se fosse um gafanhoto meio grilo, aquele gafanhoto que ele é chamado de pulgão também. Por quê? Porque ele pula e vai pulando na plantação. Então ele pula, come um pouco, vai para o outro, que é um migrador, porque ele migra, ele não fica estável na plantação. Então ele vai migrando, por isso que é chamado de migrador. Ele vem na plantação, faz a sua alimentação, se alimenta da plantação e já migra para a próxima e vai migrando. Então seria a segunda leva. E aí vem a terceira leva de gafanhotos, segundo a profecia de Joel, que é o devorador. Esse gafanhoto devorador, ele chega a morar na plantação, ele mora na plantação. Então esse gafanhoto devorador, ele ataca a plantação e ele mora e começa a comer toda a plantação. Só quando fica só os talinhos, sem folha, sem nada, que ele vê que só tem talo, não tem mais nada, ele fica morando na plantação até ele comer quase tudo. Quando fica só os talinhos, ele vai embora, vai para outras plantações. E aí vem a quarta leva, que é o gafanhoto destruidor. Esse gafanhoto, meu irmão, ele vem na plantação e aí ele pega aquele estalinho que o devorador deixou. Ele pega aquele estalinho, aquela única coisa que ficou, que poderia até brotar de novo. Então o destruidor vem e arranca tudo, meu irmão. Arranca o talo, ele arranca tudo, que é para não deixar nada, porque esse destruidor, ele é um gafanhoto terrestre. Então ele vem ali andando e ele vai na plantação, onde tiver talinho, ele come tudo, ele arranca tudo e só fica terra. Então não fica nem vestígio mais de plantação. Então o que Deus estava dizendo para Judá é que por causa do que eles estavam fazendo, agora Deus usa o profeta Joel e diz, olha o que vai acontecer. Farei sobre isto uma narração. Olha aí, Joel profetizando no versículo 3. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, os vossos filhos a seus netos, e os filhos desses a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, o que ficou do cortador. Então o gafanhoto cortador passou. O que ficou do cortador vai comer o migrador. O que ficou do migrador vai comer o devorador. E o que ficou do devorador, que já não é muita coisa,
vai comer o destruidor e aí vai acabar com tudo, vocês não vão ter mais nada. Deus, através de Oséias, está declarando este acontecimento sobre a nação. Então, primeira interpretação literal, que era gafanhoto mesmo, que ia passar na plantação de Judá, do reino de Judá, e ia dar essa devastação tremenda sobre a nação, ao ponto deles nunca terem visto uma devastação dessa, literal. Eu estou indo rápido porque senão não dá tempo de nós falar de todos os livros, então eu estou sintetizando. Vai segurando aí que eu tenho certeza que Deus vai lhe dar interpretações e você, como é um explorador, estou abrindo as janelas do conhecimento para a sua vida, você vai pesquisar, vai explorar e muito mais coisas virão. Agora, no médio bacharel, nós vamos nos aprofundar dentro de todas estas áreas. Todas essas áreas do básico, no bacharel, nós aprofundamos mesmo no mistério. Então, tem aqui os gafanhotos, literal, na plantação que devastou toda a plantação de Judá. Aí tem a profética para a nação. A profética para a nação é que Deus, através de Oséias, estava dando a entender que ele ia enviar não gafanhotos literais, mas que esses gafanhotos seriam nações que iriam passar, né? Nações que iriam passar sobre o seu povo e efetuar essa destruição. Então nós temos aqui, após a profecia de Oséias, a primeira nação que passou como cortador. E essa nação, que esse gafanhoto cortador apontaria numa mensagem profética para a nação, para os assírios, que vieram e cortaram Israel, mas não levaram Judá. Então ainda ficou o reino de Judá, ainda ficou alguma coisa. Só que o que sobrou do cortador, veio o migrador. E aí nós temos, olha que coisa linda, então nós temos numa projeção profética e o cumprimento da profecia de Oséias, temos aqui a nação de Israel. Então temos aqui, a nação de Israel cativo. Então temos aqui os assírios, os assírios que fizeram o papel do cortador na profecia de Oséias, e os assírios levaram cativo Israel, cumprindo já uma parte da profecia de Joel, ok? Então veio os assírios e cortaram Israel, levaram cativo Israel, e Israel já foi no ano 722 cativo pelos assírios, mas Judá ainda permaneceu. Então o cortador já passou e deixou alguma coisa. E aí vem o segundo, que é o migrador, que esse migrador seria o Nabucodonosor. Então Nabucodonosor, ele entra aqui, seria os babilônicos, os babilônicos com o Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor, ele vem aqui no ano 606, que seria o migrador. Aí Nabucodonosor vem e leva cativo, olha que interessante, só os mais novos, mas ainda deixa eles lá. Ele não mexe no templo, ele não mexe com a nação. Então que essa primeira vinda de Nabucodonosor para Jerusalém, para Judá, já seria o cumprimento da profecia de Joel. Então nós temos aí Nabucodonosor na primeira invasão, fazendo o papel do migrador. Ele veio, pegou só os mais novos, levou cativo, pegou algumas coisas que lhe servia e voltou para a Babilônia. 10 anos depois, ele ainda deixou coisa em Jerusalém, ele deixou coisa lá. Ele levou só os mais novos cativos, que nessa primeira leva do migrador, representando o migrador de uma forma figurada, que era a primeira invasão da Babilônia, levou os mais novos. Só que ficou ainda pessoas, os mais novos ainda, né, que tinham 10 anos de idade, que ele levou os rapazes de 20 anos, né, de 20 anos até 25 anos, que foi a idade média que ele levou cativo. Mas ficou os mais novos e os mais velhos ele deixou. Aí
ele vem a segunda vez, primeira vez, no ano 606, aí Nabucodonosor retorna a segunda vez, que seria Babilônia de novo, Babilônia, Nabucodonosor, ele agora volta como devorador. E quando ele volta como devorador, aí ele leva todos os jovens e só deixa os velhos. Novamente ele vem, mas ainda deixou alguma coisa lá, ficou o talinho lá. Ficou lá alguma coisa. E aí nós temos, cumprindo a profecia de Oséias, a terceira e última leva, né? A terceira e última leva aí, que foi de novo, Babilônia, por Nabucodonosor, marca aí. E aí sim ele vem como destruidor. Por que como destruidor? Porque o gafanhoto destruidor não arranca tudo. Aí ele vem como destruidor. Ele leva tudo, irmãos. Ele leva o ouro do templo, ele leva os utensílios sagrados, ele destrói o templo. Então aí ele destrói tudo. A arca da aliança se perde. Então que essa profecia dos gafanhotos, elas se cumprem com as nações, com a nação dos assírios e com a nação dos caldeus aqui, dos babilônicos. Tá? Então que os babilônicos vêm, os caldeus aí na direção de Nabucodonosor, e eles vêm na primeira leva, segunda leva e terceira leva. Então nós temos aqui os assírios, primeira, segunda e terceira leva dos babilônicos. E aí se cumpre então essa profecia de Joel para a nação de Judá. Ele profetizou para Judá. Então ele profetiza no ano 830 e no ano 606 começa o cumprimento, né? No ano 722 começa já uma parte sobre Israel. Mas até então Judá não é atingido. Mas Judá já fica sabendo que Israel já foi cativo. Só que Judá ainda não foi atingido. E aí sim, o migrador, devorador e o destruidor chega aqui e aí acaba com tudo. Então, existe essa interpretação, tá, do migrador. Então, nós temos aqui, portador no ano 722, migrador no ano 606, devorador no ano 596, e o destruidor, que destruiu tudo, no ano 586. Ok? Então, essa também é uma interpretação profética, uma profecia, né, profética para a nação. Então, que houve o cumprimento sobre a nação. E aí eles foram devastados. E aí, você vai ver aqui, no versículo 7, no versículo 6, olha no versículo 6. Uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra, e os seus dentes são os dentes de leão e tem presas de leoa. Olha, uma nação, né? Uma nação poderosa, que seria aqui a nação babilônica, veio poderosa sobre Judá. E aí você vai vendo aqui, que eles lamentam como virgem. E aí no versículo 12, eles vão falar sobre a alegria que Judá perdeu o gozo. Olha aqui, versículo 12, nós estamos em Joel capítulo 1. Não saia de Joel capítulo 1 aí, irmão. Fica aí. Joel capítulo 1, versículo 12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo se secaram. A alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai, passai vestidos de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, pois a oferta e a libação cortadas foram do templo do vosso Deus. Então, quando passa os 4 gafanhotos, eles tinham que se lamentar, porque acabou os cerimoniais, a oferta foi cortada, é o que aconteceu aqui, a nação. Então, quando eles foram cativos, eles choravam, eles lamentavam,
porque não tinha mais os sacrifícios, não tinham mais a arca da aliança, o altar foi cortado, acabou-se a libação da casa do Senhor, acabou-se as ofertas. Então perceba como a profecia, ela se encaixa perfeitamente nos acontecimentos para a nação. Então temos aí, interpretação literal, que seria realmente o plantio, trigo, e veio e eles viram essa devastação, e aí a nação passou por necessidade por causa de ter perdido aí os ganhos pela plantação, que era o que eles sobreviviam. E aí temos a interpretação profética para a nação, e aí a nação passou a sofrer. Então aqui foi cortada a libação da casa do Senhor, e aí agora eles estão sem cultos, estão sem as liturgias do tabernáculo, o templo foi destruído, né? E eles estão cativos e chorando, clamando para um retorno para Israel. Então temos aí esses acontecimentos, ok? E aí você vai lendo, olha, versículo 16. Não está o mantimento cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo do templo do nosso Deus? Olha o que ele está dizendo, não está cortado? Não está cortado o mantimento? Não foi cortado o mantimento da casa do Senhor? Não está cortado a alegria e o regozijo do templo do nosso Deus? Está cortado, acabou. Nem templo tem mais, foi destruído tudo. Então, temos aí o cumprimento da profecia de Joel, depois aí de quase 830, né, para 600, mais de 200 anos. Então, depois de mais de 200 anos da profecia de Joel, começa a se cumprir a profecia aqui sobre a nação, porque a nação estava afastada do alvo, do objetivo de Deus. Então, nós temos que ter isso como exemplo para a nossa vida. Podemos dizer que é a lei da semeadura. O que a nação semeou foi o que ela colheu. Se dividiu, aqui em cima se afastou, desviou-se de Deus completamente. Aqui ainda permaneceu, mas também eles começaram a adorar outros deuses, a aceitar muita coisa que começou a interferir na ordem natural do povo de Deus, e eles começaram a se corromper, e isso não agrada a Deus, e veio a profecia, a primeira profecia, o primeiro profeta a profetizar depois da divisão do reino, e houve esses acontecimentos com a nação. Então, segunda interpretação, a profética para a nação, tá? A terceira, que é escatológica, a terceira aqui, eu disse que o livro de Joel, ele é profético e escatológico. A terceira aqui, ela é a profética, profética escatológica. Profética e escatológica. O que é profética e escatológica? Que começou o cumprimento, mas que ainda vai se cumprir mais. Por que vai se cumprir mais? Porque ainda não se cumpriu totalmente a profecia de Joel. Porque a segunda parte da profecia, ela abrange daqui para frente e vai avançar na plenitude dos tempos com a interpretação escatológica. Olha aí, versículo no capítulo 2 de Joel, capítulo 2. Tocai trombeta em Sião e dai o alarme no meu monte santo. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalha sobre os montes. E aí vai falar do dia do Senhor, e perceba que no versículo 10, capítulo 2, versículo 10, olha o que Joel profetiza. No ano 830 antes de Cristo, olha aí, diante deles treme a terra, abalam-se os céus, enegrecem o sol e a lua, e retiram-se as estrelas o seu resplendor.
o Senhor troveja diante do seu exército, muito grande é o seu exército, e poderosos são os que executam a sua palavra. O dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem poderá suportar? Ainda assim agora mesmo diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não as vossas vestes. Voltai para o Senhor, o vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em amor, e se arrepende do mal. Versículo 14. Quem sabe se não voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus? E aí vem os clamor para o arrependimento. Aqui é escatológico, isso aqui está falando do dia do Senhor, a batalha do Armagedon, quando o Senhor virá ao resgate de Israel. Então isso aqui, essas passagens agora, daqui para frente, se cumprirão no Armagedon, é escatológico. Nós não vamos entrar agora nessa matéria, porque nós vamos estudar escatologia e vamos ver esses acontecimentos escatológicos. Agora, olha o que diz aqui no versículo 25. Eu vos recompensarei os anos de colheita consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós, comereis abundantemente até ficar satisfeito, e louvareis o nome do Senhor, que procedeu para convosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Então aqui já é escatológico, é Deus vindo, fala do reino milenial. Agora aqui nós vamos entrar no reino milenial a partir do versículo 28, que é Cristo reinando na terra e repondo para a nação os anos que foram consumidos pelo cortador, migrador, devorador. O destruidor é só no dia. Então, existe essa interpretação, nós não vamos entrar aqui agora, senão nós vamos longe. Então, só para que você entenda essa projeção profética para a nação, profética e também escatológica. Então, muito do livro de Joel vai abranger um pouco da escatologia, e nós vamos estudar esta matéria mais à frente, tá ok? Agora, outra interpretação que você pode fazer aqui do texto, vamos lá, vamos para outra. Essa outra interpretação seria uma aplicação espiritual para a igreja. Então, aqui, uma aplicação espiritual para a igreja. A igreja. Então perceba que para você fazer esta aplicação espiritual para a igreja, você tem que tomar muito cuidado. Por isso que nós falamos do oika. Tá lembrado do oika? Oika. O que é o oika, meu irmão? Vamos relembrar. Observação, interpretação. Vamos por aqui. Tem que usar isso nos livros. Correlação e aplicação. Ok? Isto é oika. Olha aí. Isto é oika. Observação, interpretação, correlação e aplicação. Primeiro, observação. É o que nós fizemos aqui no texto. Observando o período na linha do tempo, quando Joel profetizou, para quem Joel profetizou e para que essa profecia, o que estava acontecendo. Então essa profecia veio porque o povo havia se desviado, se distanciado de Deus, afastado dos caminhos do Senhor, tá? E aí temos então a interpretação. Aí temos literal, profética escatológica
e espiritual. Então nós temos essas interpretações. A interpretação do texto como uma profecia profética para a nação e escatológica. Temos profética para a nação. Correlação. Como relacionar isto com a igreja hoje para nós entrarmos nessa aplicação espiritual para a igreja? Então agora fazemos a aplicação na igreja. Eu não posso ferir os princípios de interpretação do texto. Olha, se a profecia era para a nação, porque a nação se afastou, então eu posso fazer essa aplicação para a igreja que se afasta de Deus, para a igreja que perde os princípios de Deus, para a igreja que está se dividindo, que está se afastando, que está perdendo a sua identidade para com Deus, que está deixando as coisas do mundo adentrarem nela e ela está perdendo o alvo que é Cristo. Então, poderá vir um juízo de Deus para esta igreja, poderá vir um juízo de Deus para esta igreja que se afastou do Senhor, porque os gafanhotos aqui, eles eram, na realidade, um juízo de Deus sobre a nação, que iria acontecer, porque a nação se desviou. Perceba que até esse momento nós não estamos falando de dízimo. Muitos relacionam esses gafanhotos ao dízimo, mas nós não estamos falando de dízimo, tá? Nós estamos falando de uma nação que nós vemos aqui no contexto histórico que tinha se afastado do Senhor, cortaram as ofertas, a libação da casa do Senhor, é porque os gafanhotos interagiram. Essa libação foi cortada após a atuação dos gafanhotos e não antes. Quando você lê aqui, os gafanhotos estão no capítulo 1. A oferta foi cortada, está lá no versículo 9, depois da atuação dos gafanhotos. Tá ok? Olha aí, foi cortada a oferta de cereais. Ó, vocês lamentam, no versículo 8, lamenta como virgem que está vestida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Vocês estão lamentando porque está tudo assolado, já aconteceu. Olha o versículo 7, fez da minha vida uma assolação. Então já aconteceu, os gafanhotos passou, a nação está assolada, e agora aí foi cortada a libação da oferta. Não é que aconteceu a atuação dos gafanhotos porque houve a retração da oferta, foi retirada a oferta. Não, muito pelo contrário. Eles estavam sem a libação da casa do Senhor por causa do acontecimento do juízo de Deus sobre eles, por causa da desobediência e afastamento da direção de Deus. Então, para que eu possa aplicar, eu não posso ligar isso aqui, meu irmão, ao dízimo. Tem que tomar muito cuidado com isso, viu? Nós vamos ter uma matéria, nós vamos tratar sobre o dízimo, vai ser espetacular, não se preocupe, nós vamos entrar nesses temas aí, mais para frente. Agora não, mas estamos compreendendo a profecia de Oséias. Então aqui Oséias está falando dos gafanhotos para um povo que se distanciou. Como que eu vou aplicar na vida espiritual? A vida espiritual para a igreja. Entenda, meu irmão, quando eu estou falando igreja, volto a repetir, não estou me referindo a ministério, estou me referindo à igreja invisível do Senhor, que é formada por pessoas de vários lugares, que foram chamados pelo Espírito Santo de Deus, receber esta unção na sua vida, esse despertamento, que reconheceram que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele. É esse Deus que eu estou me referindo. Esta é a igreja do Senhor, pessoas separadas e lavadas e compradas pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, tá ok? Então aí nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, por enquanto aqui sobre esses gafanhotos não está se referindo a dízimos. Muito cuidado com isso aí, ao fazer ligação que esses devorador, cortador, está ligado a dízimo, porque no texto, na profecia, não cita isso. Eu li para os irmãos aqui o capítulo 1. Leia com paciência na sua casa, que você não vai ver isso relacionado com dízimo. Você não vê escrito isso aqui. Então toma muito cuidado, porque isso aqui faz parte da desobediência. Então, para eu usar isso aqui de uma maneira, de uma aplicação espiritual para a igreja correta, dentro dos acontecimentos, então a igreja como Israel, você
como Israel. Então você, como o reino de Judá, se você se afastar da direção de Deus, virão consequências. O juízo de Deus virá sobre aquele que se afasta de Deus. Ok? E aí pode vir esse juízo, ele pode vir como uma forma figurada, como um cortador, um migrador, devorador e um destruidor na sua vida. A tendência é quanto mais você se afasta de Deus, mais você encaminhar para o abismo. Você tem que fazer um retorno, você tem que clamar, você tem que retornar, você tem que voltar para o Senhor, para que a tua vida não acabe em morte e depois da morte não tem mais o que fazer. Então você tem que retroceder para o Senhor. É isso que a nação de Israel tinha que fazer, reconhecer a Cristo e voltar para Cristo, tá ok? Então, aí você pode fazer uma aplicação para os dias de hoje nesse sentido, trazendo aí o cortador, o que é? Níveis de dificuldade que irão acontecer na vida daquele que se afasta com Deus. Por quê, irmãos? O que aconteceu aqui para que Deus retirasse? Por que não é dízimo? Eu vou dizer para você por que não é dízimo. O que aconteceu aqui para que Deus retirasse a atuação do cortador, do migrador e do devorador? Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Pegue a sua Bíblia aí, meu irmão, por favor. Pegue a sua Bíblia. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. E o versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor. Não entregues a tua herança à vergonha para as nações. Zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Olha aí, ele está dizendo para que os sacerdotes levantassem um clamor de arrependimento. Não está falando para voltar a dar dízimo, ou para pagar, ou para devolver, ou para fazer algo no sentido financeiro. Está mandando clamar, buscar ao Senhor. Você tem que entender a palavra. Buscar ao Senhor. Voltar a buscar. É isso que o texto está dizendo. Olha o versículo 18. Então o Senhor teve zelo da sua terra e se compadeceu do seu povo. Por causa do clamor, do arrependimento, Deus então ele se compadeceu do seu povo, por causa do clamor. Olha agora o versículo 19 que nós estamos lendo. O Senhor responderá ao seu povo, versículo 19. Olha aí na sua Bíblia, irmão, acompanha a leitura, não fique perdido. Fique só olhando o vídeo, abra a Bíblia também. Olha, o Senhor responderá ao seu povo, versículo 19. Eu vos envio trigo, ou vinho novo, ou azeite, deles serei fartos, e não vos entregarei mais a zombaria entre as nações. A resposta que virá da parte de Deus pelo arrependimento. Levantaram um clamor, se arrependeram. Então ele está dizendo: eu vou enviar o trigo, agora eu vou te abençoar, eu vou cuidar de vocês, eu vou entrar com a providência. Agora olha o versículo 25. Eu, o Senhor, vos recompensarei os anos de colheita consumido pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Eu vou retribuir, eu vou devolver esses anos que esses gafanhotos retiraram de vocês. Eu vou, porque vocês se arrependeram, porque vocês tiveram contrição de coração, porque vocês voltaram para o Senhor. Então eu vou restituir, porque vocês voltaram para mim. Olha aí, isso aqui é muito forte. E o meu grande exército que enviei contra vós.
Eu vou retribuir os anos que vocês perderam e o meu grande exército que eu enviei contra vós. Olha o versículo 26, olha o 26. Comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que prometeu para convosco. Maravilhosamente o meu povo não será mais envergonhado. Então Deus está dizendo, se vocês se arrependerem, se houver um arrependimento, se houver um retrocedimento das suas realizações, que tem me distanciado de mim, se vocês voltarem para mim, se vocês me clamarem, se vocês quiserem verdadeiramente que eu seja o vosso Deus, eu vou recompensá-los. Eu vou devolver os anos consumidos pelo cortador, pelo devorador, pelo migrador. Eu vou devolver. Não está dizendo que eles tinham que dar o dízimo para que Deus repusesse o que foi levado pelo devorador. Então, irmãos, vocês têm que entender isso aqui, ó. Leia Oséias, vocês têm que ler aqui Joel, leiam Joel, capítulo todo, com calma, com paciência, porque nós não temos tempo nessa síntese que nós damos aqui para esclarecer muita coisa, porque senão o tempo não dá. Tem irmãos aqui que estão me perguntando, olha aí, pastor, eles falam do dízimo, eu quero entender o dízimo, eu estou vendo os comentários, mas eu não tenho tempo de comentar isso, irmãos. Só que eu quero dizer para você que existem outros lugares para falar do dízimo, mas isso aqui, ó, essa profecia de Joel, não reflete o dízimo, é isso que eu quero que vocês entendam. Viu? Essa leitura de Joel aqui, muitos fazem uma aplicação de Joel para o dízimo. Mas, na realidade, se você fizer uma exegese do texto, fizer uma interpretação do texto, você fizer uma vistoria do texto aí, não está se referindo a dízimo, mas sim é uma profecia, foi o primeiro profeta. Joel foi o primeiro profeta a profetizar para a nação, o primeiro, e ele profetiza para a nação de Judá uma palavra profética para a nação, porque a nação tinha se desviado para o Senhor, eles não tinham retido aqui o dízimo da casa, eles ainda davam os dízimos na casa do Senhor, os dízimos eram entregues aqui, meu irmão, aqui é a divisão do reino, aqui em Judá era a capital Jerusalém, o templo estava lá, eram entregues os dízimos aos sacerdotes, aqui eles dizimavam. Normalmente os dízimos iam, mas essa profecia de Joel não tem a ver com o dízimo, porque o dízimo eles estavam dando aqui. É o primeiro profeta que entra em atuação, então o dízimo aqui não tinha irregularidades. Agora, Malaquias é outra história, Malaquias nós vamos ver depois, que Malaquias está lá na frente, está lá na frente. Malaquias não tem nada a ver com Joel. Joel está aqui no ano 830. Malaquias está há mais de 300 anos para frente lá. Então é outra história, vamos chegar lá ainda. Mas não podemos misturar isso aqui. Então, você pode fazer uma interpretação? Pode, você pode fazer a interpretação. Se é pelo Espírito de Deus, você pode. Mas você tem que entender o contexto histórico do que estava acontecendo aqui. É o oica, você tem que ter uma boa observação, você tem que fazer uma interpretação do texto, o que o texto diz e o que o texto não diz, tá bom? Você tem que fazer uma correlação, o que é? É relacionar o que está acontecendo aqui com os dias de hoje lá na frente. Então você tem que fazer uma correlação, e muitas das vezes, muitas pessoas fazem correlações errôneas, não tem como correlacionar os gafanhotos aqui com dízimo, não tem como correlacionar. Você não vai achar base bíblica para isto. Então, você tem que entender esses acontecimentos, tá ok? Agora, se você for aplicar esses devoradores para uma vida espiritual, assim como as nações entraram
trabalhando na vida da nação, assim como os assírios levaram Israel cativo, assim como Babilônia levou Judá cativo, dentro das invasões, e falar que esses gafanhotos aqui, representativo, figurativo, por uma interpretação espiritual, sensitiva do Espírito Santo, e você disser que isto aqui, que de uma forma espiritual, podem ser demônios que atacam uma pessoa no sentido de tirar o que ela tem, de mexer na vida dela, até que a gente vai ter algum sentido nisso. Mas os demônios atacam não é porque ela não é dizimista. Os demônios atuam porque ela dá legalidade. E qual é a legalidade que ela dá para os demônios? Quando ela é escolhida por Deus, como a nação é, e não cumpre, não obedece, não anda no centro da vontade de Deus. Então, aí esse mundo espiritual da maldade poderá agir na vida da pessoa como esses devoradores que agiram na vida da nação, como esses devoradores que eram nações inimigas e agiram na vida de Judá. Então, esse mundo espiritual poderá agir na sua vida, se você não andar em obediência a Deus. Está me entendendo? Aí sim vai ter sentido. Aí eu vou concordar com você e vou dizer que nós temos que dobrar o joelho, orar, continuar servindo a Deus com alegria, não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, para mantermos o nosso alvo, que é Cristo, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Olha que mensagem gloriosa! Quando você entende, Deus se revela de uma maneira especial. Mas agora eu não vou usar de um artifício para pegar isso aqui, meu irmão, e dizer que isso aqui é porque você não dá dinheiro aqui para a igreja, que você não dá dinheiro para mim. Não, meu irmão, isso não tem nada a ver com dinheiro. Depois nós vamos falar sobre o dízimo, tá? Nós vamos ter matérias, eu não quero fugir do foco dos profetas menores. Nós estamos aqui para falar dos profetas menores e eu estou sintetizando. E não dá tempo de falar tudo que tem que ser revelado. Então fique aí com essa palavra e vamos para o próximo profeta aí. Então, já deu para você ter aí um início da profecia de Joel, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Eu estou observando os comentários dos irmãos, estou vendo que tem irmão que está agoniado aí, meu irmão, mas se eu for parar para responder isso aí, nós vamos sair totalmente da matéria. Porque para eu falar para você do dízimo, não é simplesmente falar. Muita gente trata o dízimo de uma forma muito superficial. E isso não é superficial. Para mim falar do dízimo, eu tenho que mostrar para você como era o dízimo antes da lei, durante a lei e depois da lei. Da onde vem essa origem? Qual é o princípio? Porque tudo tem um princípio. Ok? Às vezes a pessoa não entende o princípio e só pega o literal. E não é assim. Tudo tem um princípio. Eu vou dar um exemplo. Você vem numa encruzilhada de carro e normalmente nas encruzilhadas tem um semáforo. Quando tem muito trânsito, tem um semáforo. Para que tem um semáforo? Ou para que tem um radar? Tem gente que já interpreta literal. Ali tem um semáforo, tem um radar, que é para poder multar, é para ganhar dinheiro. É para ganhar dinheiro, é para multar, é multa. Mas qual é o princípio do semáforo? O princípio dele, ele foi colocado ali para que não aconteça acidentes. Para que não aconteça nenhuma vítima de acidente. Para que tem um radar? Porque talvez é um lugar urbano que uma criança pode atravessar. Então é para você diminuir a velocidade para não atropelar ninguém. Porque se você frear não tem como parar. Então tudo tem um princípio. A lei de Deus ela é por princípios. É aquilo que está por detrás da lei. Então você tem que entender o que está por detrás da lei, que muita gente não entende. Aí fica fazendo essas interpretações doidas, está mandando gente para o inferno por má interpretação, e isso não pode ocorrer. Então, nós estamos estudando para que você abra a sua mente e faça uma boa interpretação dos princípios de Deus
para o ser humano. Ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu ver aqui um pouco os comentários com meus irmãos. É forte mesmo, é muito profundo, é profundo. O irmão está falando que é profundo, tá? Judá foi punido junto com Israel? Não. Judá não foi punido junto com Israel. Você vê que Israel foi primeiro. Ó, Israel é essa linha do tempo de cima. Israel se desviou muito do Senhor, tá? Daqui a pouco nós vamos falar melhor, que tem um profeta aqui. Deixa eu ver se é o próximo. Pronto. Em Amós você vai entender. O profeta Amós vai entrar nesse contexto, tá ok? De Israel com Judá. Eles não sofreram junto. Primeiro foi Israel, ficou na mão dos assírios no ano 722. Judá só foi levado cativo em Babilônia no ano 606. Ó, vamos fazer uma continha aqui. Ó, 722 foi Israel. No ano 606 foi Judá. Ok? Aqui foi Israel pelos assírios. E aqui foi Judá pelos babilônicos, né? Os caldeus. Pelos babilônicos. Vamos pôr aqui, os caldeus, que era o Nabucodonosor. Mas babilônico você já vai entender. Então veja bem. 726, vamos fazer aqui, ó, menos 606. Ó, 6 para 12, 6. Aqui fica valendo 1, desce 1. E aqui, 7 menos 6, 1. Ó, 116 anos. O que é esses 116 anos? Israel ficou cativo antes de Judá ser cativo. Israel, quando Judá foi cativo, já fazia 116 anos que Israel estava cativo pelos assírios. Ó, Israel aqui é 10 tribos, irmão, ó, 10 tribos. Judá é só 2 tribos. Ó, quais são as 2 tribos aqui que ficaram aqui ainda? Ué, Judá, né? Judá, ó. E a outra tribo, Benjamim, que é a menor. Benjamim. E o restante? O restante está tudo aqui. Ó, quer dizer que Judá e Benjamim está aqui, ó. Está aqui. Foram pelos babilônios no ano 606. Mas as outras 10 tribos faziam 116 anos que já estavam cativos. Então eles não sofreram junto, não. Essas 10 tribos sofreu 116 anos primeiro. Olha, tá vendo? Por que eles foram primeiro? Porque o desvio deles foi horrível. Okay? Então vamos aí para o nosso segundo profeta aí, o terceiro livro profético. Falamos de Oséias, falamos de Joel, agora vamos para Amós. Tá? Então você já sabe aqui, 930, o reino se dividiu, Judá e Israel. Reino do Sul, Reino do Norte, ó. Aqui, Reino do Norte. E aqui embaixo, Reino do Sul, tá? Capital do Reino do Norte, Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte. Aí você vai entender por que os judeus de Judá, os judeus, que são chamados judeus por causa de Judá, que eram descendentes de Judá, né? Então são chamados judeus. Depois nós vamos explicar melhor isso aí. Por que os judeus não se davam com os samaritanos? Uma, que os samaritanos era a capital de Israel, que era a nação, as 10 tribos que se desviaram de Deus. E a capital de Judá era Jerusalém. Então Judá ficou com o templo e Israel ficou sem o templo. E aí que Jeroboão levantou bezerros de ouro para que as 10 tribos que estavam no Reino do Norte não descesse para o sul
para ir no templo no reinado de Roboão, com medo deles voltarem e abandonarem Jeroboão. Aí Jeroboão colocou um bezerro de ouro e eles adoraram lá. Mas nós vamos falar sobre isso. Então vamos aí, vamos para falar agora sobre Amós. Vamos falar sobre Amós. Vamos lá. Eu vou usar o pincel preto, porque o pincel preto é melhor para vocês verem aí, né? Meu azul tá meio fraquinho e o preto ele é mais forte. Então vamos lá. Amós. 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 Como é que escreve Amós no hebraico? Vamos lá. É o Ain, o Men, o Ain Men, o Vav com O e o S. Então vamos lá. Então temos o Ain, o Ain, Amós. Ain, A. Aí temos aqui o Men, é assim, o Men, né? A, aqui tem o Vav para O. E aí depois aqui vem o Sadik. É bem o Sadik, que ele faz um chapéuzinho assim, Sadik. Amós, né? Se lê Amós. Esse aqui transliterado é Amós mesmo, Amós. Você lê Amós, nem muda a leitura. O que significa Amós? Aqui significa carga. Carga. Tá? Então Amós significa carga. É escrito com as letras hebraicas, o Ain, o Men, aqui é o Vav com um sinal para O, né? E o Samek que dá o tom de S. Na verdade não se lê Amós, né? Porque no alfabeto hebraico você não fala mãe, né? Você lê vogal como ela é, você lê a consoante. Então o certo seria Amos, 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 Amos. Então Amós, que é o Amós, tá bom? Então nós temos aí esse camarada aí. Abre a sua Bíblia em Amós, vamos ver aí, palavra de Deus, que é a sequência. Olha aí, capítulo 1, você está aí com o capítulo aberto? Vamos lá, capítulo 1. Oséias profetizou 100 anos depois de Joel, praticamente, tá? Olha aí. Lembrando que Oséias, a sua atuação vai de 750 a 720. Tá? Não se dá uma data exata para a atuação de Oséias. Então, alguns vão dizer 730, tem uns que falam que é 750, outros 740. Então, fica entre 720 e 750. Eu coloquei 730 para ficar melhor, porque ele profetizou antes de Israel ser cativo. Então, no ano 720 seria 2 anos. Mas como ele teve que casar, teve 3 filhos, então eu dei uns 3 anos, então eu quis colocar 730 para ficar melhor, tá bom? Mas é isso mesmo, é mais ou menos, né? Mais ou menos 100 anos de diferença. Então na nossa Bíblia, primeiro vem Oséias, segundo vem Joel. Só que lembrando, segundo a ordem dos livros da Bíblia, que não está em ordem cronológica da época de atuação. Tá ok, irmãos? Então nós temos aqui Joel, que foi o primeiro profeta a ter atuação no Primeiro Testamento. Então temos aqui Joel no ano 830, depois Oséias 700. Joel profetizou para Judá e Oséias profetizou para Israel. Agora nós vamos ver aqui Amós. Amós é tremendo, porque Amós profetizou para Israel. Amós profetizou lá para Israel, no ano 760. 730, temos aqui 800, né? Foi antes, junto, eu vou colocar aqui, tá? Eu vou colocar do lado, porque não vai caber junto lá, mas eu vou pôr aqui, Amós, tá? 760.
Ele está aqui, ó. Ó. Tá aqui, ó. Ok? Ó, Oséias. Ó, Oséias está aqui. Tá? Amós aqui, ó. Amós aí, podemos pôr aí uns 30 anos antes de Oséias. Temos aí Amós 30 anos antes de Oséias. Quase, eles estão aí quase contemporâneos, né? Quase que eles pregam na mesma. Então, Deus mandou Amós lá pregar em Israel e depois ainda mandou Oséias pregar de novo. Então eles são contemporâneos. Então temos aí Amós no ano 760. Então temos aqui 760 antes de Cristo. 760 antes de Cristo. Olha aí, irmãos, vamos ver aí. Livro de Amós, vamos falar de Amós e depois nós prosseguimos amanhã. Amós, capítulo 1. Palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Ó, nos dias de Jeroboão. Então está dizendo o seguinte, ó. Quando Amós foi pregar em Israel, o rei de Israel era Jeroboão. Ó, Jeroboão. E em Judá era Uzias. Jeroboão e Uzias. É isso que ele está falando aí, ó. Capítulo 1, versículo 1. Palavra de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, sobre o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias. Ó, Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então, Amós vai profetizar quando aqui em Israel o rei era Jeroboão. E aqui em Judá o rei era Uzias. Só que esse Jeroboão não é o mesmo Jeroboão aqui da divisão do reino, tá? Vamos entender isso aqui, ó. Tem o Jeroboão 1, ó. Jeroboão 1 e esse Jeroboão, ó, Jeroboão que nós chamamos de Jeroboão 2, Jeroboão 2, tá? Vamos marcar isso aqui, Jeroboão 2. Então, Amós, quando ele foi profetizar, é no período de Jeroboão 2. Por quê? Porque ele foi pregar no ano 760. Ele está aqui, ó. Ele está aqui. O reino se dividiu no ano 930. Tinham se passado aqui, ó, 930, 830... 730, 200 anos. Então haviam se passado 200 anos, já não era mais Jeroboão, o primeiro aqui que estava reinando, era outro Jeroboão. Eu já vi pregadores pregarem que Amós foi pregar para Jeroboão e mistura Jeroboão 2 com o Jeroboão da divisão do reino. Os dois foram rei de Israel, porém Jeroboão primeiro é um, Jeroboão é um, e Jeroboão 2 é outra pessoa, ok? Então vamos fazer essa distinção aqui, porque você vê que a distância de anos aqui é grande, tá? Então nós estamos falando de Jeroboão 2, que era Uzias. Ora, quando Jeroboão dividiu o reino, o rei de Israel era Jeroboão e o rei de Judá era Roboão. Então não condiz com Jeroboão e Uzias. Ok? Então vamos desmistificar isso aí. Então Amós não profetizou para o Jeroboão lá que começou com a divisão do reino. Já era outro Jeroboão. Passou alguns reis e aí veio esse rei Jeroboão 2 que assumiu o reino de Israel. E aí Amós vai pregar lá. Então vamos lá. Versículo 3. Olha aí, versículo 3. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo
porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Olha o versículo 5. Quebrarei o ferrolho de Damasco. O povo da Síria será levado em cativeiro, aqui diz o Senhor. Olha aí, vira a página aí, que não dá tempo de nós ler tudo, meu irmão. Não dá tempo de nós ler tudo, não. Veja aí, Amós, vamos pular aí para o capítulo 7. Vai para o capítulo 7, que não dá para nós ver tudo, mas é muita coisa. Vá para o capítulo 7. Como nós estamos sintetizando, eu estou pegando os pontos mais importantes para você compreender, tá bom? Versículo 7. Capítulo 7, desculpa. Amós, capítulo 7, versículo 1. Ó. Amós, capítulo 7. Ó. Amós 7 primeiro. Olha o que diz aí. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva seródia. E eis que era erva seródia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa. Como se levantará agora Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. E o fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então eu disse: Senhor Deus, cessa, peço-te, como se levantará Jacó? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Nem isso acontecerá, diz o Senhor. Agora olha o versículo 7. Mostrou-me também assim. O Senhor estava sobre um muro, levantado conforme o prumo, e tinha um prumo na sua mão. E o Senhor me perguntou: que vês tu, Amós? E eu respondi: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Nunca mais passarei por ele. Os altos de Isaque serão assolados e destruídos os santuários de Israel. Meu Deus. Eu me levantarei com a espada contra a dinastia de Jeroboão. Olha, eu levantarei com a espada contra a dinastia de Jeroboão. É aí que entra os assírios, hein? Olha o versículo 10. Então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti no centro de Israel. A terra não poderá suportar todas as suas palavras, pois assim diz Amós: Jeroboão morrerá à espada e Israel certamente será levado para fora da terra e para o exílio. Amazias era um sacerdote que estava ali em Betel, ele era um sacerdote. Vamos lá? Vamos explicar isso aqui. Para nós entender essa profecia aqui, né, o profeta Amós, para você entender isso aqui, você tem que entender sobre a divisão do reino. Então, abra aí a sua Bíblia, lá em 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, vai lá para 1 Reis, abre aí, e vamos lá para o capítulo 12 para nós entender o que aconteceu. 1 Reis, capítulo 12. 1 Reis, capítulo 12. Olha o que diz aí. Versículo 1. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel se reunira ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde fugira de diante do rei Salomão, voltou do Egito. Então nós temos aqui Roboão,
temos aqui Jeroboão. Tá? Então, Roboão foi lá para ser consagrado rei. Salomão tinha morrido, tá? Roboão aqui, ó, filho Salomão. E Jeroboão, servo de Salomão. Ok? Então, temos aqui o filho de Salomão e o servo de Salomão. Então, quando você lê aqui em 1 Reis, capítulo 12, vai retratar sobre a divisão do reino, quando Salomão morre. Olha o versículo 4. Teu pai agravou o nosso jugo, mas agora alivia a dura cerviz de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Eles agora se reúnem, Israel se reúne e fala para Roboão: Roboão, a carga que Salomão colocou sobre nós é muito grande. Agora, como você vai assumir rei, alivia essa carga que teu pai colocou sobre nós. Dá uma aliviada. Vamos entrar na acordo, vamos ser mais light. Só que Roboão diz assim: não, nós não vamos ser light, não. Da mesma maneira que meu pai Salomão vinha reinando, da mesma maneira eu vou reinar. Eu não vou mudar nada. Eu vou seguir os mesmos preceitos de meu pai. O que eles fizeram? Eles então vão atrás de Jeroboão, que estava lá no Egito. Jeroboão tinha fugido para o Egito. E ele estava voltando. Quando ele ficou sabendo que Salomão morreu, ele estava retornando. Aí eles vão atrás de Jeroboão e pedem para Jeroboão reinar sobre eles. E aí Jeroboão reina sobre eles. Olha aqui. Versículo de número 18, olha aí, capítulo 12, estamos no capítulo 12, tá? Eu estou só dando os pontos melhor para vocês entenderem. Capítulo 12, vamos aí, no versículo 18. O rei... eu vou ler aqui o 17, que o 17 vai dar melhor entendimento. Quando os filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então aqui nós temos, ó, Judá. Vou fazer aqui, ó. Foi assim que aconteceu, ó. Aqui está o mar. Então tinha uma divisão aqui, ó. Aqui é Canaã, ok? Vou pôr aqui Canaã, ó. Canaã. Isso aqui é Canaã. Só para você entender a divisão do reino. Então, aqui Canaã, aqui é o mar Mediterrâneo, tá? Mar Mediterrâneo. Então vamos lá. Tá aqui, né? E aí aqui temos aqui, ó. Fazer assim, estrela, Jerusalém. Ok? Jerusalém. E era o templo de adoração, só tinha em Jerusalém. Aí nós temos aqui, fazer aqui, Betel. Eu vou pôr aqui Dan. Ok? Temos aqui Dan. Isso aqui era uma coisa só. Isso aqui era uma coisa só. Tudo isso aqui era Canaã. Aqui estava divididas as terras para o povo. Eu não vou dividir porque vai dar muito tempo. Mas aqui estavam todas as terras de Canaã divididas. Esse era o templo de adoração, Jerusalém. Todos os povos vinham para Jerusalém para adorar o Senhor. De todos os lugares, ó, todos os lugares vinham para adorar o Senhor. Jerusalém, tá? Então, todos vinham para adorar o Senhor em Jerusalém. Quando Salomão morreu, Roboão ia reinar em Jerusalém. Aqui estava Judá. Judá estava aqui. Judá ficava aqui, perto de Jerusalém. E aqui ficou Judá e Benjamim. Ó, Judá e Benjamim. Ficaram aqui, ó, as duas tribos. As duas tribos ficaram aqui e Roboão reinou sobre eles. Só que as outras tribos não aceitavam Roboão. E eles foram atrás de Jeroboão. E é aqui que rachou o reino. Ó, aqui dividiu o reino. Dividiu o reino. Ó. Aí dividiu o reino. Foi delimitado uma divisão aqui, ó, no reino.
Foi delimitada uma divisão no reino aqui. Tá? Foi delimitado. Então aqui nós temos aqui agora Roboão ficou como rei. Tá? E aí eles se dividiram. Olha aqui o versículo número 18. O rei Roboão enviou Adorão, que estava sobre os que trabalham forçado. Versículo 19. Versículo 19, não vamos demorar muito não. Assim se rebelou Israel contra a casa de Davi até o dia de hoje. Ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e fizeram o rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu toda a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Versículo 21. Então aqui nós temos 1 Reis, 1 Reis 12, 21. 1 Reis 12, 21. Então nós temos aqui 1 Reis 12, 21. Ele reuniu a tribo de Judá e de Benjamim. Olha aí, 21. Vindo Roboão a Jerusalém, reuniu a tribo de Judá e Benjamim. Versículo 22. Veio, porém, a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus. Disse a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e toda a tribo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Versículo 24. Assim diz o Senhor: não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois eu é que fiz essa obra. Ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo o seu mandato. Então eles se reuniram aqui e Deus falou para Roboão. Deus falou para Roboão: não suba para batalhar com seus irmãos. Não suba para guerrear com eles, porque eu sou o Senhor desta obra. Dividiram? Deixa que eu vou resolver. Okay? Aí temos aqui, no versículo de número 25. Aí temos aqui Êxodo 12, 25. Agora temos aqui, Êxodo 12, 25. Marca aí. Agora temos aqui Êxodo 12, 25. Eita, tá caindo aqui, vai cair, meu Deus. Meu Deus. Vai cair aqui. Pera aí, irmão, segura um pouquinho, senão vai cair nossa lousa. Ao vivo, irmão, segura aí que é ao vivo, vai cair a nossa lousa aqui. Aí, vai cair. Oh, Deus. Voltamos aí, irmão. Tá querendo cair aqui a nossa lousa. Segura aí, Jesus. Segura aí. Ao vivo é assim mesmo. Então, irmãos, Êxodo 12, 25. Marca aí na sua Bíblia aí, Êxodo 12, 25. Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e habitou ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo, agora tornará o reino para a dinastia de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício no templo do Senhor, em Jerusalém, seu coração se tornará para o seu senhor. Roboão, rei de Judá, eles me matarão e tornarão ao rei Roboão. Pelo que o rei tomou conselho e fez... Olha aí, irmão, versículo 28. Olha aqui, versículo 28. Meu Deus, irmão. Eu vou até pôr aqui, Êxodo 12, 28, Êxodo 12, 28. Marca aí. Êxodo 12, 28. Êxodo 12, 28. Roboão, Jeroboão. Vem pra cá, Aqui nós temos, Samaria. Samaria é a capital do Reino do Norte. Então aqui nós temos aqui Israel, Israel. Aqui são 10 tribos. 10 tribos, Israel, 10 tribos com Jeroboão. Daqui a pouco você vai entender. Então, vamos agora apagar isso aqui para ficar melhor.
Já dá para entender já. Vou apagar isso aqui que já dá para entender. Então, rachou o reino, dividiu, ó. Aí ficou Jeroboão aqui e Roboão aqui, ó. Jeroboão, rei. Ok? Então temos aqui Jeroboão, rei de Israel, e Roboão, rei de Judá. Então temos aqui Reino do Norte, ó, temos aqui para baixo. Reino do Norte. E aqui para cima, aliás, ao contrário. Reino do Norte. E aqui para baixo, ó, aqui para baixo, Reino do Sul. Tá dando para entender? Então nós temos aqui Reino do Sul, Reino do Norte. Nós vamos ver isso em Êxodo. Êxodo 12, 21. Roboão assume o reinado aqui, Judá e Benjamim, 2 tribos. Ele fica com o templo, tá? Porque aqui, ó, aqui era Jerusalém, ó. Era o templo de Jerusalém, tá? Aqui tinha o templo. Então aqui fica com o templo. O que acontece? Quando Jeroboão assume o reinado aqui, Jeroboão diz o seguinte, que é o que está aqui no versículo de número 28. Olha isso aqui, 28. Olha o que Jeroboão faz. 28. Pelo que o rei, tendo tomado conselho, fez 2 bezerros de ouro e disse aos povos, é muito trabalho para vós subir a Jerusalém. Vê aqui o teu Deus, os teus deuses, ó Israel, que te livraram, que te fizeram subir da terra do Egito. Ao versículo 29. Pôs um bezerro de ouro em Betel e o outro em Dan. Então esse camarada faz um bezerro de ouro, ó. Coloca o bezerro de ouro aqui, ó. Coloca o bezerro de ouro aqui e coloca outro bezerro de ouro aqui, ó. Coloca outro bezerro de ouro aqui. Então ele coloca um bezerro de ouro em Betel e um bezerro de ouro em Dan. Olha que coisa, irmão. Por que Jeroboão colocou bezerro de ouro aqui? Para que eles não fossem a Jerusalém adorar a Deus em Jerusalém. Porque se eles fossem para Jerusalém, eles iam voltar a ser governados por Roboão. E Jeroboão tinha medo de perder o reino. Então ele leva 10 tribos. Ele leva Israel ao pecado de idolatria para com Deus. Meu Deus, mas isso aqui é muito forte. Então essa divisão do reino aqui, ó, Reino do Norte e Reino do Sul. E aí Deus manda aqui, ó, vem aqui Joel, profetiza aqui, só que Deus manda aqui, olha, Amós. Aí aparece aqui, irmão, Amós, ó. Amós, ele sai daqui, ó, ele sai daqui e vem para cá. Olha que coisa, irmão. Amós sai de Judá, porque Amós era de Judá. Ele sai de Judá e vem para cá, para o Reino do Norte, pregar contra o altar em Betel. Amós vem aqui pregar em Betel. Só que Amós vem no ano 760. Não era mais esse Jeroboão, era outro Jeroboão, que era o Jeroboão II. Só que essa dinastia já tinha sido colocada. Então aqui tinha falsos sacerdotes. Foi levantado sacerdotes segundo o coração do rei Jeroboão. Jeroboão levanta sacerdote do jeito dele. Então aqui em Betel, aqui em Dan, tinha um bezerro de ouro e aqui havia uma adoração falsa, com sacerdotes falsos
que estavam aqui no Reino do Norte, levando toda a nação, irmãos, a pecar. Você tem que entender isso aqui, ó. Se você entender essa dinâmica, você vai entender os profetas que foram usados para profetizar em Israel. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Maravilhoso você entender isso aqui. Então agora você vê. Aí quando Amós vai pregar aqui tem um sacerdote que é o sacerdote Amazias, ó. Aqui tem o Amazias. Vou escrever aqui que não vai caber lá. Ó, Amazias. Então aqui está Amazias. Amazias vai falar para o rei: ó, Jeroboão, esse Amós aí, ele tá vindo lá, manda ele profetizar lá em Judá. Ele não tem que vir profetizar aqui não, Jeroboão, porque ele vai vir profetizar aqui, ele está profetizando aqui, mas ele não é daqui. Então manda ele profetizar para lá. A palavra dele aqui para nós não tem sentido nenhum. Ele não é dos nossos. O que ele sai de lá e vem aqui profetizar? E Amós afronta aonde está a idolatria. Irmão, quando Deus quer pegar um cascudo, meu querido, para falar a verdade, esse cascudo não olha quem é quem não. Olha a briga. Olha aí. Volta lá para o livro do Amós. Olha aí. Amós, capítulo de número 7. Amós, capítulo 7. Versículo de número 12. Amós 7:12. Olha o que diz aí. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Olha no versículo 13, olha o que acontece. Em Betel, porém, daqui por diante não profetizará, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Amazias fala para Amós: sai daqui, rapaz. Volta lá para Judá, come o pão em Judá, profetiza em Judá. Aqui tem rei, aqui tem sacerdote, aqui tem dono. Vai profetizar para lá. Olha o que Amós fala, meu irmão, meu Deus do céu. Olha o versículo 14, meu irmão. Meu irmão, se você não entender isso aqui, olha o versículo 14. Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas eu era criador de gado e cultivador de figos silvestre. O Senhor, porém, versículo 15, o Senhor, porém, me tirou de após o gado, e me disse: vai, profetiza ao meu povo Israel, pois agora ouve a palavra do Senhor. Tu disse: não profetizará contra Israel, nem falará contra a descendência de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e tuas filhas cairão à espada, a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Olha o que ele diz aqui, hein? Olha o que ele diz aqui. Até a luz aqui apagou agora. Meu Deus. Olha o que ele diz aqui. Olha o que ele diz aqui. Vai profetizar lá em Judá. E Amós diz para ele: olha, é o seguinte, meu amigo, eu não era profeta e eu não era nem filho de profeta. Deus me tirou de trás do gado. Eu cuidava de gado, eu era pastor de gado. Deus me tirou de trás de gado. Eu era pastor de gado e eu era agricultor de figos, de sicômoros. Eu plantava figo. É isso que eu sei fazer. Mas Deus falou comigo.
e me mandou vir aqui. Só porque você me afrontou agora, Amazias. Só porque você me afrontou e mandou eu voltar para Judá. A sua mulher, olha o que ele diz, a sua mulher se prostituirá na cidade, meu Deus. Os seus filhos e filhas cairão à espada. A sua terra será repartida e tu morrerás em terra imunda. E certamente Israel será cativo fora da sua terra. Olha aí, ele profetiza aqui, ó. O que aconteceu aqui na frente? Aí, ó, Israel sendo cativo pelos assírios. Isso aqui é cumprimento da profecia de Amós. Este homem que cuidava de gado e era plantador de figo, cultivador de figo. Meu irmão, quando Deus quer usar, ele usa quem ele quer. Ele tira da onde quer. Se você está desconcertado diante de Deus, meu irmão, comece a colocar a tua vida no altar, porque Deus pode tirar um camarada lá do sítio, tirar um camarada lá do plantio, tirar o camarada que cuida de gado, lá do outro lado do mundo, atravessar a fronteira e chegar até no seu altar e dizer, tá tudo errado. Tá tudo errado. E Deus usa Amós na sua simplicidade. Muitos dizem que Amós, olha, veja bem, há um distanciamento de Jeroboão I de Jeroboão II. Algumas pessoas são tão afoitas que diz que Amós é o homem de Deus que veio de Judá. Quer ver? Ó, lá em Êxodo 12, vamos lá para Êxodo. Ó, muitos dizem que é ele, mas vamos lá, vamos ler lá. Êxodo capítulo 12. Êxodo não, Reis, né? Desculpa, Reis. 1 Reis capítulo 12. Olha aí. É onde está a divisão do reino, né? 1 Reis capítulo 12. Olha o que diz aí. 1 Reis 12. Olha o que diz o capítulo 13. 1 Reis capítulo 13. Olha aí. Por ordem do Senhor. 1 Reis capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o homem contra o altar por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor. Um filho nascerá da família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam contra ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Então diz, tem esse homem de Judá que vai lá, que sai de Judá e vai lá pregar. Bem aqui no início da divisão do reino. Vai um homem de Deus lá, que a Bíblia não cita quem é, a Bíblia não fala quem é. Deus levanta um homem de Deus que vem de Judá e vai pregar contra o altar de Betel. Aí passa-se o tempo e Deus agora levanta Amós, que sai de trás do gado e vai lá pregar contra eles de novo. Depois de muitos anos, Deus manda, vai lá. Não se consertaram, não ouviram o primeiro homem de Deus que eu mandei. Agora eu vou mandar aqui um agricultor, eu vou mandar um boiadeiro. Aí vai um boiadeiro, irmão, boiadeiro. Amós era boiadeiro, criador de gado. Vai lá e prega contra Amazias. E o chicote estrala. Mas o homem de Deus, que tem chamada de Deus, que faz a vontade de Deus, ele não volta atrás. Não volta atrás. Cadê os Amós que estão escondidos por aí? Será que está escondido no canto? Está envergonhado? Deus usa Amós, irmão. Eu não sei falar direito, não tenho estudo, mas você está aqui procurando estudar, mas mesmo sem ter estudo. Deus, quando ele quer usar, ele usa quem ele quer, a hora que ele quer, quando quer. Tem muita gente que não entende isso, ignora, mas Deus usa. Então, continue na presença de Deus, tá bom? Continue na presença do Senhor e não ande errado, não. E aí tem aqui a profecia dos figos maduros. Então, nós vamos falar de Obadias, tá? Não dá tempo de falar mais. Isso aqui é maravilhoso. Então, leia o livro do profeta Amós. Saiba que Amós profetizou aqui, ó, tá? Antes de Oséias. Então, nós temos aqui Joel, temos Amós, antes de Oséias, e Oséias. Então, nós temos aqui Amós e Oséias, que profetizaram em Israel, Joel
profetizou em Judá. Agora nós vamos falar sobre Obadias, ok? Nós vamos falar sobre Obadias. E falar de Obadias é extraordinário, porque Obadias ele não profetizou nem para Judá e nem para Israel. Obadias profetizou para Edom. Né? Edom são os descendentes de Esaú. E aí Deus usa também aí Obadias para falar uma mensagem profética para os descendentes de Esaú, que sempre tinha uma rivalidade com Israel por causa de Esaú e Jacó, daquele prato de lentilha, da primogenitura. A nação cresceu com uma rivalidade muito grande e Deus não gosta de rivalidade. O mesmo Deus que abençoa um, ele abençoa o outro. E nós vamos falar sobre esta rivalidade. E até entre o povo de Deus existe muita rivalidade. Nós vamos entender essas profecias aí, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Até minha luz aqui já apagou. Não é a minha luz, não. É a luz aqui da luminária. Tá bom? E não perca amanhã, a próxima aula, nós vamos entrar falando de Obadias. Já falamos de 3 profetas. Amanhã nós vamos falar mais 3 profetas menores, tá bom? Então fique na paz do Senhor, tenha uma boa noite de descanso e Deus abençoe a todos aí. Deus abençoe, meus queridos. Temos aí os irmãos que estão mandando a paz, Deus abençoe os irmãos aí do Facebook que estão nos acompanhando, Deus abençoe vocês, Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí no Twitch e Deus abençoe os nossos irmãos que estão acompanhando aí no nosso canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos. Que Deus ilumine a cada vida. Tenha uma boa noite e até a nossa próxima aula, no nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fiquem com Deus.